Fala pessoal, tudo bem? Andrei da Academia FP&A. Então hoje a gente vem com algumas dicas aí de como estruturar um fluxo de caixa e como a gente pode extrair informações importantes para fazer a gestão de um fluxo de caixa. Então, a gente vai usar uma ferramenta de fluxo de caixa em Excel, um conjunto de lançamentos, que normalmente mesmo que a ferramenta que a empresa de vocês utilize não seja o Excel, você consegue normalmente extrair um conjunto de lançamentos da ferramenta fluxo de caixa para o Excel, e a partir daí a gente vai dar algumas dicas importantes de como a gente pode extrair informações importantes aí para ajudar na tomada de decisão da empresa de vocês, baseado em todo o histórico de fluxo de caixa, entradas e saídas que a gente tem no dia a dia do fluxo de caixa. Então, por que o fluxo de caixa? Independente do tamanho da empresa, se ela tem um controle via balanço patrimonial, via DRE, via contabilidade, então no fluxo de caixa, por mais pequena que a empresa seja, ela já nasce fazendo um controle de fluxo de caixa, né? Minimamente ela precisa fazer esse registro de entradas e saídas para organizar a vida dela. Então a gente vai mostrar o quão importante pode ser essa ferramenta de fluxo de caixa para a gente entender onde a empresa está acertando, está errando, ou quais são as pedras grandes e mais importantes aí para a companhia. Legal? Vamos lá? Então aqui a gente tem um conjunto de informações que vieram de um período de tempo aí de fluxo de caixa, então realmente são movimentos verdadeiros que a gente vai ver aqui. A gente não vai abrir qual é a empresa, mas estão um conjunto de lançamentos que a empresa tem. Então a gente vai olhar aqui o que a gente tem de informações aqui. Então tem o movimento que a empresa faz, que são as entradas e as saídas. Entradas quando tem um recebimento na empresa e saídas quando tem um pagamento de alguma coisa. Aqui a gente usa a informação de origem e destino, então podem notar que quando é uma saída, a saída vai ser do caixa, e quando é uma entrada, é de onde veio esse dinheiro. Então, cliente ABC, clientes importantes, Walmart, Carrefour, Sam's, Atacadão, Assum, enfim, diversos clientes. O destino, a contrapartida daí, né? Então, se esse cliente teve uma entrada de um cliente, foi para o caixa, ou se teve uma saída do caixa, para onde foi? Para americanas.com. Aqui tem um grupo de despesas ou receitas, então ele vai fazer um agrupamento aqui dos tipos. Então pode ver que tudo que sempre que é uma entrada de um cliente vai ter receita de vendas, e aí uma descrição depois, recebimento de clientes. E quando é uma saída, então vai ter um grupo onde que ele gastou. Então gastou com embalagens, gastou com insumos, gastou com energia elétrica, conta de água, despesas com a folha de pagamento e assim por diante. Então, e ao longo do tempo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é um banco de dados em tabela dinâmica para ajudar a gente. Mas antes disso a gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui no banco que vai nos ajudar muito, porque a gente não vai fazer ninguém para fazer uma análise em fluxo de caixa, vai fazer essa análise olhando dia a dia, né? Então a gente vai transformar essas informações em mês e ano. Então vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar uma coluna qualquer aqui, ó, e vamos colar ela aqui no final da planilha 2 vezes, e a gente vai usar ela uma das vezes para usar a informação do mês e outra para usar a informação do ano. Então, como que a gente vai fazer? Então, vamos colocar uma formulazinha do Excel aqui, igual mês, abre parênteses, vamos aqui na data e fecha parênteses. Então, mês, seleciona uma data, fecha parênteses, ele vai dizer, olha, isso aqui é do mês 7. E a mesma coisa no ano, igual ano, abre parênteses, seleciona a célula da data, fecha parênteses e ele vai dizer, ó, é o ano de 2021. Legal, agora vamos copiar essas duas células aqui. Eu vou dar um end para baixo aqui para ir até o fim da tabela e colar. Então ele já me trouxe aqui organizado, ó, o mês e o ano de lançamento que tem isso. Legal, agora vamos selecionar todas as colunas aqui em cima e vamos até o fim para selecionar, para fazer a tabela dinâmica. Lembrando que na tabela dinâmica não pode ter nenhuma coluna sem o nome aqui em cima, tá? Então se tiver alguma coluna que vier na extração de informações de vocês, a gente precisa selecionar e escrever qual é o nome daquela coluna. Então, feito isso, selecionei a área toda, vou aqui em inserir tabela dinâmica. E ok. Legal, ela me trouxe todo um banco aqui dentro da tabela dinâmica, vamos começar a organizar aqui então. Então a primeira coisa, vamos jogar o valor aqui nos valores. E já vamos dar com o botão direito aqui, ó, na informação que trouxe, configurar campo de valor. Ele já está como soma, está correto? Se ele vier como contagem, selecione a opção soma aqui. Vamos em formatar número, vamos selecionar a opção aqui, número, usar separador de 1000 e vamos ser em centavos. A gente não quer analisar centavos, então tiramos os centavos aqui. Ok, ok. Legal, vamos fazer uma primeira análise, vamos trazer aqui os movimentos, a gente traz nas linhas e vamos colocar aqui o ano e os meses abaixo do ano
aqui nas colunas. Então a gente tem aqui movimento nas linhas, o valor aqui no valor e o ano e mês aqui para fazer uma primeira análise. Então vamos lá, o que trouxe de informação para nós? Trouxe todas as entradas mês a mês e as saídas mês a mês. Então no primeiro ano, que foi o ano de 2021 aqui, a gente tem 315 mil de entrada e 230 mil de saída, e no segundo ano, que é 2022, 593 mil de entrada e 528 mil de saída. E aqui ele traz o acumulado dos 2 anos já automaticamente. Então, primeira coisa bacana que a gente viu é que a empresa ela é saudável, ela tem mais entradas do que saídas. Legal, vamos duplicar vamos selecionar toda essa área aqui, vamos copiar ela, todas as linhas. Quando copia assim para baixo e dá um colar, ele traz como tabela dinâmica, ele não cola só as informações. Então, trouxemos a tabela dinâmica e vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos jogar o movimento aqui para cima, então, e vamos selecionar só as entradas. Vamos entender as entradas que a empresa teve. Selecionamos as entradas e agora vamos colocar aqui qual foi a origem das entradas, para a gente conseguir entender de onde esse dinheiro veio. Então, notem que no primeiro ano aqui a gente tem 315 mil, quando a gente olhou fechado aqui tinha os mesmos 315 mil reais. E agora ele trouxe mês a mês quais são os clientes que trouxeram recursos para a empresa. Aqui está o proprietário, que veio um aporte inicial. Vamos tirar o proprietário aqui, porque a gente não quer fazer análise do proprietário, a gente quer fazer análise dos clientes, quem são os clientes mais importantes, de onde está vindo os recursos para a empresa. E vamos classificar aqui, com o botão direito, clicamos aqui e vamos classificar do maior para o menor. Então eu sei de onde os clientes mais importantes que vieram recursos. Então o cliente que no primeiro ano aqui, 2021, no mês a mês, o cliente que mais trouxe recursos foi o Carrefour, depois o Atacadão e depois mais parelho entre os clientes aí. E no segundo ano aqui, quando a gente olha, o Atacadão já foi maior do que o Carrefour. O Atacadão trouxe 112 mil, o Carrefour 103, e aí quem se destaca que cresceu, se descolou dos demais clientes aqui foi o Walmart também. Teve um crescimento importante de 8 para 82 mil. Os outros tiveram crescimentos menores, o Walmart foi um cliente importante que cresceu aqui. Legal, vamos fazer uma análise agora, vamos duplicar de novo esse banco aqui para baixo, selecionando todas as linhas para garantir que ele venha como tabela dinâmica, não venha só colado as informações, porque a gente quer continuar simulando, e vamos mudar aqui. Eu não quero mais olhar as entradas, eu quero olhar as saídas. E aqui eu preciso inverter e eu quero que mostre os campos. Eu tinha fechado os campos, daí ele não mostra quando clica na tabela dinâmica. Quando ele clica, ele normalmente abre, mas se eu fechar aqui a tabela dinâmica, ele não aparece mais. Então aqui na tabela dinâmica não pode ser mais, como é as saídas, não pode mais ser a origem. Eu quero trazer agora o destino. Então onde é que a gente está gastando? E vamos fazer a mesma coisa, vamos aqui no primeiro ano, vamos dar com o botão direito, classificar do maior para o menor, para entender onde é que está indo os principais recursos nossos. Se a gente quiser saber a classificação não pelo primeiro ano, pelo segundo, era só clicar aqui e fazer a mesma coisa. A gente consegue ver aqui, então, quem foram os principais, para onde foram as principais saídas de recursos? A Bosch, então é uma empresa de equipamentos, tiveram 2 saídas importantes, uma em cada ano, então foi a maior aqui no primeiro ano, e depois aí Agrovit, RGE, Plast SP, Local Agro, Embacola, enfim, e aí tiveram diversos aqui. Vamos duplicar de novo, assim, então a gente já viu quem são os principais clientes e quem são os principais fornecedores nossos. Agora vamos selecionar aqui, eu quero olhar as saídas ainda, mas eu não quero olhar mais por destino, eu vou querer olhar por grupo, onde é que a gente está gastando o recurso. Obviamente os valores sempre vão ficar os mesmos, olha, eu estou olhando todas as saídas agora por grupo, dá 231 mil. Quando eu olhei por fornecedor ali, 231 mil. E quando a gente olhou aqui em cima, as saídas fechadas, 231 mil. Então o valor vai se mantendo sempre o mesmo e a gente consegue fazer análises diferentes aí, né? Vamos classificar da mesma forma aqui do maior para o menor. A gente vai saber, olha, então o principal grupo que a gente tem de despesa são os grupos de insumos. Então compra de insumos para produção foi onde a gente mais gastou, 60 mil. Depois a gente teve no grupo de investimentos, gastamos 55 mil no primeiro ano e no segundo bastante. E depois aqui o grupo de utilidades, são despesas normalmente que incorrem com energia elétrica, conta de água, com despesas de internet, telecom. Então despesas com embalagens, despesas de viagem e assim por diante. Então a gente sabe onde são os principais gastos da empresa e podemos fazer análise em cima disso. Então a gente pode agora, por exemplo, a gente quer entender quem são os fornecedores de embalagens da empresa. Então tem um grupo que é embalagem aqui. A gente pode direto aqui mesmo filtrar o grupo embalagens, desmarcar todos e marcar só embalagens, por exemplo, e aí vamos saber então qual foi o destino. Vamos inverter aqui, qual foi o destino. Então quem são os fornecedores de embalagem que a empresa tem? Então é a Plast SP e a Embacola. Então e assim por diante. Se eu quiser saber não o fornecedor de embalagem, eu quero saber o fornecedor de insumos. Outra coisa, seleciona aqui, ele vai trazer quem são os fornecedores de insumos que a gente pagou. Então a Agrovit e a Local Agro a gente consegue saber. Então aqui é para explicar que o fluxo de caixa em si, porque é uma ferramenta que todas as empresas têm, então tem
empresas que não são ainda tão organizadas, estruturadas, então talvez não tenham um bom DRE, não tenham um bom balanço patrimonial, não dão uma sustentação para que a gente possa fazer uma boa análise, mas o fluxo de caixa, se tiver bem lançado, bem organizado, é importante, que é uma ferramenta super útil para que a gente consiga fazer um conjunto bacana de análise. Legal, bacana, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado vocês aí. Obrigado.